Olá, boa noite. Tivemos um probleminha técnico aqui, aí a gente saiu. Estou voltando de novo, nem salvei a primeira parte. Vamos aguardar um minutinho, o Instagram entregar para o pessoal. Vou aguardar a minha convidada. Hoje eu vou receber aqui a Gleice, ela acabou de entrar. Nós vamos falar sobre fitoenergética. É a nossa nona live da série Terapias que Curam. Primeira do mês de novembro. Gleice, vê se você consegue me enviar o convite. Aí, eu não consigo te enviar convite. Não tem opção para mim. Não fica disponível. Eu acredito que é alguma configuração no seu Instagram que bloqueia alguma coisa. Eu não consigo te convidar, não tenho essa opção. Tanto que apareceu uma outra aqui, ó, Del Franco Terapias, essa me dá a opção de convidar, você não aparece. Eu acho que é alguma coisa na sua configuração mesmo. Tipo quando a gente bloqueia, sabe? Ah, agora sim. Agora você. Isso. Deixa eu ver. Ah, agora deu certo. Ao vivo é assim mesmo, né, amiga? Deu certo. Ah, ô, gente, olha só. Antes da gente começar, quem tiver aí na live e nós também, inglês, vamos clicar aqui no aviãozinho e vamos mandar para algumas pessoas para a gente poder iniciar. É, e já já a gente começa. Peraí, tá, gente? Só um minutinho. Acho que tá bom. Eu quero agora copiar. Eu quero entrar aqui no meu, copiar para eu poder mandar lá no Instagram. Gente, espera aí só um minutinho, tá? Porque quando a gente tem assessor, o assessor faz isso pra gente, mas quando a gente não tem que ser a gente mesmo, né? Eu só não tô conseguindo entrar aqui, olha, pra você ver, gente, que coisa. Enquanto eu vou arrumando aqui, né, pra gente não ficar aqui parado, eu vou pedir, Gleice, para você se apresentar, para você falar um pouquinho, né, da Gleice, o que te levou, né, a entrar no mundo das terapias e falar um pouquinho da fitoenergética, né? Assim, dar uma introduçãozinha, porque depois vai ter algumas outras perguntinhas aqui para a gente aprofundar um pouquinho mais. Então, fala para a gente aí de você, da sua história, conta um pouquinho para nós. Bem, gente, primeiramente, boa noite, né, a todos. E assim, meu nome é Gleice, né, conforme a Marina já me apresentou. E assim, né, Marina, como você também sabe, ninguém acorda, de repente, numa manhã linda de sol e fala assim, hoje eu resolvi arrumar uma técnica para eu ser terapeuta, eu quero ser terapeuta, né? Não É. acontece dessa forma. É meio que um chamado, né, que a gente tem, as coisas vão levando a isso. Né? No meu caso, eu sempre tive uma vontade muito grande de ajudar pessoas, eu já tinha essa aspiração, né? Mas assim, eu achava, na minha cabeça, eu estudava muito para o meu autoconhecimento, né? E na minha cabeça, Uhum. assim, ser terapeuta, fazer, né, ter técnicas aí para ajudar pessoas, eu preciso de uma formação acadêmica na área de saúde. A minha cabeça pensava isso. E eu falava, poxa, né? E aí eu já tinha feito a faculdade, ficava naquela coisa. Até que um belo dia eu descobri que não. Então, assim, meu primeiro contato com a terapia foi com a hipnose transformacional, a hipnose clínica, aí vem todo aquele conjunto de PNL, né? Todas aquelas ferramentas maravilhosas. E, de repente, conheci a Aura Mater Fito Energética. Foi meio que
eu fiz os dois ali naquele momento, né? Eu falo que eu fui aura fit, porque eu fui meio que junto, né? E como a gente não para de estudar, hoje eu faço, né? Sou uma psicoterapeuta reencarnacionista em formação, né? Em breve já estarei atendendo e quem sabe, né? Não tem um convitinho aí futuramente para a gente falar Já, sobre isso também, né? já tem, ó. Então, Já tá feito. a minha Ah, trajetória foi essa, né? E a fito é algo que é maravilhoso, né, gente? Planta é algo maravilhoso, né? Então, assim, o que que é a fito energética? Né? Eu falo assim que a fito ela é a energia das plantas para o equilíbrio da alma, né? Porque assim, a gente trabalha na fito energética com a energia das plantas. Não é a fitoterapia, né? Que é diferente. Vou dar um sim. exemplo aqui. Tipo, a erva doce, por exemplo, né? Que é uma erva que todo mundo conhece, aquela erva da vovó, que quando a criança estava com dorzinha de barriga, gases, você vai, pega aí uma colher de sopa por exemplo, né? Uma colher de sopa de erva doce com 100 ml de água, faz aquela infusão e toma um chazinho e vai melhorar aquela cólicazinha. A fitoenergética é diferente. No caso da erva doce, por exemplo, na fitoenergética, ela trata a ansiedade, por exemplo, né? Ela te dá ali uma acalmada, mas ao mesmo tempo uma vontade de viver. Enfim, ela trabalha com a energia, com a nossa energia. A energia da planta está na nossa energia. Ela trabalha os chakras ali. Então, assim, tem N, sabe? Coisas que a Fito trabalha para ajudar as pessoas, né? Doenças, enfim. É bem maravilhoso. Então, fala pra gente, ô Gleice, um pouquinho, né? Você já até deu uma introdução aí, um pouquinho, né, da fitoenergética, como que ela funciona. E assim, em quais casos geralmente ela pode ser aplicada, né? Como que ela pode auxiliar as pessoas, né, no tratamento? Você estava até falando aí da ansiedade, mas eu acredito que a fitoenergética ela pode ser usada para tudo, né? Igual você está falando aí. Desde questões emocionais até de ordem física. É Fala isso pra mesmo. gente um pouquinho, assim, do funcionamento dela. Então, como que a fitoenergética ela atua? A gente fala que as doenças, elas começam de dentro para fora, né? Quando a gente tem aquele desequilíbrio emocional, emoções e pensamentos, está tudo ali desequilibrado, ali é a origem de desencadear doenças, né? Várias doenças. Então, a fitoenergética, ela atua exatamente ali. Porque quando a gente está desequilibrado, os nossos chakras ficam desequilibrados, e aí as doenças vêm de cada parte ali dos chakras, por exemplo, né? Vamos falar aqui uma coisa que muita gente tem, unha encravada, por exemplo, né? Unha encravada. O que que acontece? É um desequilíbrio no primeiro chakra. O primeiro chakra é aquele chakra né, da estrutura, do seu aterramento aqui, né, terreno. Então, assim, aquela pessoa que tem aquela angústia de que está faltando dinheiro, ela não está conseguindo, está desempregada, e vem todo aquele sentimento de desespero, né? Normalmente que a pessoa fica, daquela falta, enfim, daquela escassez. Isso gera esse desequilíbrio, por exemplo, nesse primeiro chakra. Então, esse desequilíbrio ele pode desencadear a unha encravada, dores nas juntas, né, nas articulações, ciático, né, onde mexe com a estrutura do seu corpo físico ali. Então, a unha encravada é exatamente o corpo ali querendo se aterrar, sabe, querendo se firmar. Então, se está em desequilíbrio, desequilibra tudo, né, onde vem as doenças. A ansiedade, por exemplo, né? Quando você está com mágoa, arrependimento, culpa, esses sentimentos, ele mexe, por exemplo, com o terceiro chakra, que eu acho que assim a maioria, né, assim da população, o terceiro chakra é onde a gente mais no nosso dia a dia a gente leva tudo para ali. Então, a fito, a gente tem um composto que age ali, entendeu? Equilibrando todo o chakra para que você se livre, né, daquela doença que está começando, ou de repente, a gastrite, por exemplo, né, é algo que é bem comum de desenvolver por conta de mágoa,
de culpa, né? Desses sentimentos mais comuns, assim, que a gente vê muito. Então, a fita energética age exatamente dessa forma, equilibrando através da energia das plantas esse chakra para você se curar ou para você evitar, né? Quando ali está no É. comecinho, você, se Ah, você cura os seus sentimentos, você cura a sua doença, né? É claro sim, que a medicina tradicional está aí, não tô, sabe, não tô assim longe de mim, né? Querendo sim, exatamente. criticar nem nada, ela está ali, ela salva vidas, a gente precisa dela para tratar o nosso corpo físico. Mas não existe remédio para tratar emoções. Onde que a gente Sim. tem remédios para tratar emoções? Emoções a gente trata com as terapias, olhando para dentro, né, tendo autoconhecimento. E assim a gente cura essas emoções que prejudicam a gente, né? Que desencadeam Até muitas você doenças. estava falando, né, da gastrite, porque são situações que a gente não processou, né, não digeriu. E aí, Exatamente. se você não digere uma determinada situação, aconteceu alguma coisa. Ou você se sente culpada por aquilo dali que aconteceu, ai, foi culpa minha, então quer dizer, você não processa, você entra na culpa, ou então você quer culpar alguém, e aí você fica ressentido, você fica magoado, não digeriu, então vai atacar onde, né? Mas sempre começa na emoção, como você disse, né? Porque para chegar no corpo físico, passou por várias camadas. E o seu corpo ele vai te avisando e você vai ignorando os sinais, né? Até que chega no corpo. Então, E ficar quando atento, né? E quando O, chega no corpo, né, ao ponto de você vai, procura um médico, e aí você, né, tem toda a medicação, todo aquele, né, tratamento ali, e aí de repente volta. Por que que volta? Porque se você não cura o sentimento que está causando, se você não vai na origem do problema, como que você vai ficar bem? E aí fica naquele vai e volta, né? é, Complicado. você tampa um buraco, daí a pouco vem de novo, né? Não tem como. Exatamente. Ô, Gleice, e aí no caso, a fitoenergética, ela pode ser utilizada para crianças, adultos, idosos, Criança, animais, como é que é? Fala pra para gente aí. para todos, crianças, adultos, animais, pets, né? A gente faz ali o composto com várias formas, né? A gente tem o composto em forma de chá, que a gente põe no sachêzinho. A gente tem ali o composto em forma de spray, né? Criança a gente usa muito spray, porque a criança, né, às vezes para tomar ali um chazinho, algo assim, é meio complicado. E os É, pets também, né? E assim, tem banho. Então tem várias formas de usar. Tem aqueles patuazinhos que a gente faz, né, no paninho para prender. Eu, inclusive, usei muito com a minha mãe, né? Esse patuazinho. Porque, assim, a fito não trata só a doença, ela trata sintomas também da seguinte forma. Na quimioterapia, quando a minha mãe fazia quimioterapia, eu fiz o sachêzinho para ela, porque não dava também, né? Porque ela precisava ficar tomando de 2 em 2 horas, o spray. Então, para não ficar desconfortável para ela, eu colocava o patuazinho por 24 horas e ela não sentiu efeito nenhum na quimio. Sabe? É é porque é a impressionante. energia, né? É a energia da planta. Então, pouco importa se você vai borrifar, né? Se você vai tomar ou se Você vai vai estar tomar. encortado. Exatamente. Porque ela trabalha exatamente a nossa energia, a energia dela com a nossa energia. Né? Que, assim, inclusive, tem muita gente que fala assim: ah, fulano veio aqui na minha casa, mas é um seca-pimenteira. A minha planta morreu. Gente, não é mito, não. Isso não é mito. Só que assim, não é que a pessoa também que vai na sua casa, ela tá com inveja ou alguma coisa, não. Mas às vezes ela tá com uma energia densazinha, né, que tá carregando ali com ela de algum lugar. E aí ela passa ali pela sua casa e a planta te protege. A planta, ela, né, suga aquela energia, ela morre ali, mas ela protege o seu ambiente, né? Então, Eu assim, tinha um alecrim. Eu não dou muita sorte com alecrim. Eu já comprei dois. E eles vêm muito bonito. E esse meu, ele tava parecendo uma suculenta, de tão uhum, grossinha que estavam as folhinhas. Coisa mais linda. Foi no meu aniversário do ano retrasado.
Ele ficava na janela ali, aí eu tirei ele e coloquei ele na cozinha, né? Aí recebi um pessoal aqui em Uhum. casa, gente, não deu assim, uma semana ele morreu. Eu falei, quem será que foi o desalmado que secou meu Não, alecrim? o alecrim, ele é para isso mesmo. Ele absorve mesmo, Nossa, ele limpa mesmo o ambiente, o alecrim é fantástico. eu Igual o nunca manjericão, mais por tive um exemplo. alecrim bonito, Ó, igual o aquele. o manjericão, por exemplo, se você pegar aí um vasinho de manjericão bonito, lindo, maravilhoso, colocar aí na sua mesa e receber alguém e conversar, você sabe exatamente se aquela pessoa é uma pessoa falsa, mentirosa. Porque o manjericão, ele trabalha exatamente isso, a verdade, te leva a enxergar a verdade. Então, ele não gosta de gente mentirosa, não. Se o seu manjericão murcha, pode ter certeza que tem alguém mentiroso passando por ali. Olha só, gente, que interessante. É Eu muito já, bom. eu já fiz um trabalho que tinha fitoenergética, inclusive com os meninos lá do Luz da Serra, né, que é o Bruno. É, e aí eles ensinavam a gente a montar os compostos, mas assim, a gente não entrava na técnica igual Sim. você, né? Aí falava lá, aí vamos supor, acho que eu não lembro, me parece que eram 7 plantas diferentes. Era a folha do morango, nananana, enfim. Aí tá. Laranja. A gente fazia aquele compostinho ali e tudo. E aí depois a gente tinha que pegar, por exemplo, uma colher para a gente fazer o chá, né? Colocar em infusão. E aí eu comecei a pirar. E eu falava assim, gente, mas olha só, para essa mistura toda, vamos supor, ele pediu ali 3 canelas em pau. E eu quebrava. E se nessa colher não vier a canela em pau? Não tem Porque, problema. porque se eu vou fazer ali, por exemplo, aquela porção ali vai me dar 15 chás, né? Não vou ter 15 pedacinhos de canela em pau ali para trazer. Aí eu falava, gente, como é que funciona isso, né? Aí uma menina Então, me explicou, explica aí pra gente como é que é. então, porque o que acontece? As plantas, elas não têm individualidades, né? Elas são um todo. Então, não importa se você vai colocar ali a mesma quantidade de cada ervinha, e depois que você ativa, né, ali as plantas, você faz a ativação ali das plantas, você pode colocar um pouquinho, sabe, no seu copo, porque assim, se você pegar uma folhinha, se você pegar ali um pedacinho de canela e não pegar as outras, elas já estão aí, sabe, como um todo. Então elas vão agir da mesma forma. Não faz É diferença. muito, é muito interessante. A gente tem mania, né, de achar que quanto mais melhor. A gente tem isso. Só que em termos de energia é tudo muito diferente, né? Até questão de tratamento. Você faz ali uma sessão, às vezes, dependendo da ferramenta, né, que você vai utilizar, 10 minutos de sessão é o suficiente para a espiritualidade fazer tudo que ela precisa. Eles estão, né, Com certeza. anos E na nossa assim, frente em tecnologia, né? a gente não precisa de muito, né? Você coloca ali uma quantidade de cada elemento, né? De cada erva, porque dependendo do tratamento, você precisa de um tratamento para 14 dias, um tratamento para 7 dias. Mas se você for tomar, eu adoro tomar assim, né? Um chazinho quando tô em aula online, né? Que é para ter concentração, para ter aquela abertura. Eu fico tomando meu chazinho ali. Você pode pegar um pouquinho, porque assim, a gente só precisa do DNA da planta. A gente não precisa daquela infusão, da concentração dela, igual é na fitoterapia, né? Que você toma, igual eu expliquei o caso da erva doce ali, você precisa de uma quantidade para melhorar a sua cólica. Nesse caso, não, você precisa só do DNA, da planta, Um fragmento. um pedacinho da fruta. Deixa eu só ler os comentários aqui. A Júnia falou, nossa, interessante. É, muito interessante. E funciona bem, né? Ela falou que não gosta de chá, mas aí a Gleice, então responde para ela, Gleice. Ela falou que não gosta de chá, então ela não pode usar a fita energética? Júlia, pode usar a fita energética, porque a gente tem várias opções. A gente tem a opção do banho, a gente tem a opção do spray, né? Que você borrifa assim, né, na sua cabeça ou no corpo, dependendo ali do tratamento. A gente tem a opção assim do chá frio. E o chá frio, ele não solta, a erva não solta o gosto, né? Eu gosto dele morrer porque eu gosto do gostinho das ervas. Mas para quem não gosta, você faz na água fria. Então não dá gosto nenhum. É bem tranquilo. O César
falou aqui, a fitoenergética é fantástica, recomendo para todo mundo. A minha mãe, em menos de 14 dias, expeliu pedra nos rins. Façam, realmente é muito bom. É fantástico. É fantástico. Eu tratei também, né, de uma moça que me procurou. Inclusive, antes de eu contar esse caso, eu queria até salientar algo que é o seguinte: tem muitas pessoas que não vão a terapeutas, não fazem terapias, porque elas não querem falar, né, sobre elas. Às vezes o trauma dela foi tão intenso que ela não quer nem lembrar daquilo, ela não quer falar, mas aquele sentimento tá ali, remoendo e às vezes trazendo até doença, né, para o corpo, como a gente já falou isso anteriormente. Então, assim, tem técnicas, gente, que não precisa. Você não precisa levar a sua vida inteira para o terapeuta, né? Basta algumas perguntas ali que a gente faz, né? A fita energética é um exemplo disso. Aí agora eu vou voltar a falar da moça, né, que me procurou, exatamente por conta de gastrite, sabe? Ela tinha uma gastrite intensa e ela já tinha feito tratamento e não melhorava e voltava, então ela estava muito cansada, né? Porque acabava emagrecendo, perdia peso, não conseguia comer, então se incomodava muito. Então, assim, aí eu fui e fiz algumas perguntinhas muito básicas e sutis para ela, né? Na questão, se algum momento da vida dela aconteceu, se ela carregava algum sentimento ali que incomodava ela desde criança, ou se de repente no decorrer da vida dela aconteceu alguma coisa que, né, trouxe para ela ali um sentimento, e aí ela falou: eu tenho muita ansiedade. Eu sinto muita ansiedade, e uma brincadeira de criança, uma vez a minha coleguinha ficou com raiva de mim e eu fiquei muito arrependida do que eu fiz. Então você vê, uma coisa de criança, mas ela não me contou a história dela. E também não interessa pra gente saber. E aí fiz o concurso para ela, fiz o tratamento, ela foi, tratou, e depois ela veio falar para mim. Ela falou assim: pelo amor de Deus, o que que você fez que a minha gastrite acabou? Eu falei: mas eu não tratei sua gastrite. Eu tratei o seu arrependimento. A A sua causa raiz, ansiedade. né? Quem te falou que eu tratei dessa gastrite? Eu não. Então, assim, né, às vezes a pessoa. Porque na fita energética a gente trata a pessoa, a gente não trata ali o sintoma dela, né? A gente não trata a doença, a gente trata a pessoa. E nem sempre a pessoa precisa chegar e falar da vida inteira. Né? Que às vezes tem muita gente que tem resistência, e eu super entendo que às vezes tem sentimentos e tem traumas que, né, se a pessoa falasse pra gente: eu sinto medo, né? Ou eu sinto mágoa, ok, já está de bom tamanho para ser desenvolvido ali o processo de tratamento, né? Não precisa da pessoa contar toda a história, porque eu sei o quanto que é difícil, às vezes, a pessoa falar Com determinadas certeza. coisas. Inclusive, assim, tem muita gente que fica resistente, né, às terapias justamente por isso, porque pensa que falar na dor vai cutucar a ferida, né, e aí, ou até mesmo se colocar ali vulnerável e a pessoa não quer, ela não quer falar daquilo, ela não quer lembrar daquilo. Então, assim, por isso, né, dessas lives, para te mostrar que nem todas as ferramentas utilizadas você precisa de abrir aí, né, a sua caixinha de Pandora e contar tudo que aconteceu. Não, né? E a fitoenergética é uma delas, né? O Daniel está perguntando aqui qual que é a receita. Eu acredito que seja para a eliminação das pedras nos rins. Então, Mas Daniela, aí. Ah, não, pode falar, pode terminar. não, vai, fala, pode falar. Então, aí a Depois eu gente falo. precisa conversar, bater um papo, né? Saber qual é a origem, né, dessa pedra nos rins aí. Normalmente, assim, né, a gente já mais ou menos tem uma noção ali do chakra que a gente vai trabalhar, né? Mas, assim, às vezes tem outras coisas, porque é tudo um composto, né? As ervas ali, a gente trabalha com várias ervas, a condutora, a pura, a que age no chakra tal, no chakra tal, e às vezes a gente precisa usar duas ervas para o chakra. Se tem algum problema no físico, alguma dor, a gente coloca uma erva ali também. Então, depende, né? Cada pessoa é uma pessoa. Às vezes o sintoma é o mesmo, a doença é a mesma, mas a pessoa é diferente, o sentimento é diferente. Então a gente A precisa origem, né? observar, É, né, a origem ali da situação. é isso que eu ia falar, porque falou assim, qual
qual a receita. Então, assim, a receita que funcionou para a mãe do César pode não ser a mesma sua, porque a origem emocional que levou ao cálculo renal dela pode ser diferente da sua, né? Então, tem que ver mais de perto. É isso aí. Gente, vou falar a palavra-chave. Vou falar de uma vez. Anotem aí. Adivinha qual vai ser a palavra-chave de hoje? Adivinha? Plantas. Plantas, tudo a ver. Plantas. Vou falar rapidinho o que é a palavra-chave. Olha só, lá na minha bio tem um link, tá? Você vai ter que entrar lá. Ah, mas eu já assisti em outubro, já preenchi o formulário, já está tudo preenchido. Não vale mais. Outubro já passou, já fizemos o sorteio no domingo, então agora é outra história, é outro mês, outro formulário, então você vai ter que ir lá preencher de novo. Você vai lá na minha bio, clica lá no link e preenche. O formulário é rapidinho, gente. É 7 perguntinhas que você vai ter que responder lá, dentre elas os seus dados, e aí no final do mês você vai concorrer a algumas terapias aí que eu ainda não peguei com as pessoas, mas depois eu vou falar tudo direitinho. É só para você garantir o seu sorteio, tá? Que você vai estar participando do sorteio. Então, anota aí plantas, mas não vai lá agora não, deixa para você ir depois, tá? Inclusive, o tratamento com a fita energética também, tá, Marina? Vamos Você sortear vai. o tratamento, com Tá. certeza. Então, pronto. Aí a Gleice já. Aí, ó. A fitoenergética já é uma que já vai entrar no sorteio, tá? Ô, Gleice, eu queria que você contasse pra gente como que funciona a sessão. Se pode ser online, se tem que ser presencial. Qual que é a duração, mais ou menos, dela? Se tem a questão do retorno, como é que é isso? Fala pra gente um pouquinho. Então, Marina, essa sessão não pode ser online. Só um minutinho. Filho, pega o carregador para mim, por favor. Olha lá, fala boa noite. Fala quem tá lá. Tudo bem? Ô, gente, só um minutinho, porque, né, a gente que tá aqui sozinha, acontece. Fala. Pega o carregador da mãe lá, por favor, no quarto. Vai cair aqui, ó. Tá. Então vamos lá, gente. Então, como que funciona? A sessão pode ser online, né? A gente tem aí a conversa online, a primeira conversa, a pessoa vai trazer as questões dela, né? A gente vai investigar. E aí eu vou preparar o composto, a melhor forma. E aí, de repente, o caso da Júnia, eu não gosto de chá. Então, assim, já sei disso, sabendo disso, né, que a pessoa não gosta, a gente vai preparar de acordo com o que for mais confortável para ela. E aí, vou marcar uma outra sessão para passar todo as instruções, né, de como que ela vai usar o composto, como que vai fazer, quantos dias, enfim. E tudo é um processo, né, Marina? E a pessoa vai ter aquele processo ali, e a gente vai voltar uma outra sessão para saber como que ficou, o que que melhorou, e de repente se for 2, 3 questões ali, uma ficou ok, então vamos mudar o composto e vamos trabalhar as outras 2. E assim a gente vai fazendo. Ah, tá. Então, tem muito Então, tempo no mesmo composto, você pode trabalhar mais de uma questão? Por pode. exemplo, eu posso chegar lá e falar assim, Gleice, eu tô com um problema, por exemplo, dor no meu ciático, tô com, por exemplo, problema, suponhamos, de relacionamento, quer dizer que é uma coisa que não tem nada a ver. Aí, você pode fazer isso tudo num composto só? Posso sim. Posso trabalhar várias situações num composto só. Olha. É bem interessante, viu? É muito legal. E, inclusive, a gente pode, assim, trabalhar não só as doenças e questões assim, como a gente tem composto, às vezes, para luto. Vamos supor, a pessoa perdeu um ente querido e tá mal, tem aquele composto. A pessoa precisa falar em público, que é um grande medo aí, né, da população, acho que um dos maiores, se não for o maior. Também a gente tem
esse composto para isso, para estudar, né? Às vezes, né, adolescente que está fazendo vestibular, alguém quer fazer um concurso, também tem um composto para isso. Não só, né, para curar situações, mas como para, né, às vezes a pessoa, tá desanimada, né? Tô desanimada, tô procrastinando, enfim, tem um composto para isso também. Inclusive fica a dica, né? Que às vezes a gente acorda aí com um desânimozinho, sabendo que tem coisas para fazer e tá meio desanimado. Chá de carobinha. A Carobinha? carobinha, a Pra carobinha matar o sozinha. chá. Mas e para ativar? Então, Ah, porque ativar, o quando que você acontece? faz o composto, você já manda ele ativado? Mando ele ativado e ensino a pessoa a fazer algumas coisas, né? Porque assim, não precisa de muito, né, Marina, para fazer ali a ativação. Tipo assim, a carobinha, a pessoa, fazer o chá de carobinha, coloca na água, pega a água e faz uma oração, entendeu? Você pode pegar, colocar erva assim na palma da mão e fazer uma oração, agradecer a natureza, agradecer a erva, agradecer as plantas pela cura que elas trazem, né? E assim, fazer bem de coração mesmo, você segura assim na altura do coração, sabe, a erva, assim com a conchinha. E aí faz a mesma coisa com a água ali. Joga na água, pode ser fria, não precisa esquentar. Se for também esquentar, não pode ser em micro-ondas, né? Tem que ser no fogo, nada elétrico, usar nada elétrico. E aí você Nem toma chuveiro quando for o banho, né? que te dá um ânimozinho aí bem legal. A Olha Carolzinha só, já consegue fazer isso. carobinha. Nunca vi essa planta. Um minutinho que eu vou ligar o meu carregador aqui. Eu vou precisar baixar para fazer isso, tá? Carobinha. Eu tive que fazer no celular porque o computador não deu certo. Tá. É. É, Então, o retorno, Gleice, aí depende da pessoa, né? Aí ela pode voltar, por exemplo, aí ela levou, vamos supor, ela levou para você lá 5 questões. Aí você fez o composto para ela. E aí depois ela volta e fala, uma determinada questão resolveu. Aí você monta depois o composto para as outras 4. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Quanto menos questões, mais concentrado fica ou não tem nada a ver? não tem nada a ver, tá? Porque a quantidade neste caso aí, ela não importa. Importa é a qualidade, é o que vai fazer. É o que eu te falei, de repente, um pouquinho assim de erva, ela já vai atuar no seu campo energético, tá? Porque aí a gente está trabalhando com energia e não com a concentração das ervas ali. Então, assim, isso não significa nada. E aí, uma observação: a pessoa vai voltar para a sessão após o tratamento. Tipo assim, se o tratamento for para 14 dias, a gente já vai agendar a sessão, já vai deixar agendada para ela voltar depois do tratamento, ou faltando um dia para o tratamento, para a gente ver como que ficou, né? E se vai precisar fazer outro composto, se vai aumentar, entendeu? Se vai usar mais alguns dias, é assim que funciona. Tá, Existe um aqui, curso online. a Júnia está perguntando aqui, eu acho interessante essa pergunta dela. Primeiro ela perguntou assim, onde compra as ervas? Aí depois ela colocou assim, recebe pronto. Como é que funciona? No caso, por exemplo, eu vou fazer um tratamento com você. Você vai colocar para mim, por exemplo, você vai precisar de tomar tantos sachês, vamos supor que seja o chá. Ou é por tempo, aí você fala, você pode tomar 1 ou 2 por dia durante 30 dias, ou é tantos sachês, e aí, no caso, você manda isso pronto pelo correio, ou você ensina, fala para a pessoa quais são as ervas e ensina ela a fazer a manipulação ali, a mistura. Como é que é isso? Olha, fica a critério dela, mas eu prefiro mandar pronto. Sabe, eu acho que assim é menos trabalho para a pessoa, já manda prontinho. Eu gosto de fazer dessa forma, tá? Mesmo porque tem ervas que não são fáceis de achar, depende da região, né? Então, assim, eu prefiro mandar prontinho para a pessoa e dar a instrução. Tipo assim, tem tratamentos que você vai tomar o chá 2 vezes por dia, dando um espaço de 4 horas.
O importante é dar esse espaço de 4 horas entre um e outro. Então, você pode tomar de manhã e à noite, aí fica o critério, né? A pessoa escolhe aí o horário que for mais conveniente para ela. E por 14 dias, por exemplo. Tem tratamento que é 7 dias, tem tratamento que é 21. Então, assim, eu já mando Varia. tudo pronto. Né? Se ela quiser o spray, eu já vou mandar o spray com a quantidade certa para aquele tratamento. Né? De 14 dias, enfim. Eu gosto de trabalhar dessa forma. Enviando já, Entendi. mando tudo bonitinho, tudo prontinho, tudo ativado. Né? E aí eu dou as instruções ali, só da água, né? Algumas instruções que a gente dá, né? Tá. Ô, Gleice, outra coisa que eu te perguntar. Porque eu tô te perguntando isso porque quando eu fiz esse curso que eu te falei, que tinha essa parte da fitoenergética, inclusive eu tive muita dificuldade de achar algumas ervas. E aí, algumas poderiam, eles davam a opção da gente substituir. Uhum. Todas podem ser substituídas ou tem algumas que não podem ser? Como é que é isso? Podem ser substituídas, todas elas podem, né? Porque a gente tem várias opções ali, vamos supor, de uma erva que vai agir no físico. Dor de cabeça, né? A gente tem a erva ali tanto para o chakra, para trabalhar o chakra, quanto para trabalhar na parte física, né? Que às vezes tem ali algo que a pessoa precisa tratar, um sentimento, um desequilíbrio do chakra que afeta e dá dor de cabeça, ou dor no estômago, então, enfim. Então, a gente pode substituir, tá? Contando que existe um cálculo feito ali. Então, a gente vai substituir aquela erva de maneira que ela consiga dar o mesmo valor final, né? Que é o Entendi. equilíbrio, que é aquele equilíbrio. Mas pode ser substituída sim. Inclusive, nessa época aí, eu até consegui comprar umas vindo do sul. Parece que Sim. lá no sul tem uma casa lá, eles até deram um nome, né? Lá eles têm bastante variedade, assim, de ervas. Tem uma pergunta aqui, a Denise está perguntando se há algum tratamento para a apneia do sono pelas ervas. Sim. Sim, porque é o que eu falei, a gente trata a pessoa, a gente não trata a doença. Então, assim, a gente precisa conversar para ver a origem dessa situação, para ver ali, né, o desequilíbrio que está causando essa apneia. Então, sim. Tá, aí pode ser pelo chá, pelo spray ou pelo Spray, sachê, aí a pessoa lá na hora ela vai falar o que que ela gosta ou não. exatamente. Então, mais ou menos isso. Alguém quer fazer mais alguma pergunta, gente? Alguma dica? Pedir aí alguma dica? Enquanto o pessoal vai escrevendo aí, se alguém tiver perguntas, posso, por exemplo, vamos supor, pegar um chazinho desses que a gente compra no supermercado, um chazinho de hortelã. Eu posso ativar a energia daquele chá ou como é que é isso? Fala pra gente. Você pode ativar. Para falar a verdade, eu prefiro usar as ervas mais purinhas ali. Quanto mais fresca, melhor. Tá? Mas assim, ela desidratada, ok, você pode até fazer. Mas assim, particularmente eu prefiro, né, as ervas que a gente compra sem ter passado por uma indústria, né, sem essa coisa mais industrializada. Eu acho que é melhor. Se puder, é melhor. Mas se não tiver outra, pode usar o chazinho mesmo. Faz ativação Entendi. e usa o chazinho Tá. mesmo. Mais perguntas, gente? O pessoal hoje não quer perguntar, não. Ô, Gleice, e Oi. com os animais? Como é que funciona isso? Não tem jeito de ser o chá, né? Aí tem que ser o spray mesmo, né? O spray, normalmente os animais, o spray porque é muito complicado, né? O animal, de repente, assim, se ele tiver uma coleirinha ali que der para você colocar o patuazinho pendurado, ok, também. Mas, assim, o mais usado nos animais é o spray. Entendi. A Júnia gostou, ó. Quer que o contato, vou te mandar, Júnia. Pode ficar tranquila. Então, Gleice, eu queria que você deixasse um recado para as pessoas que estão aqui. Ó, mais uma pergunta. Tem tratamento para bruxismo? Sim. A gente tem, na realidade, tem tratamento para tudo, né? Porque na realidade a gente estuda ali a pessoa, o sentimento, o que está em desequilíbrio, e a gente trata. A gente não vai tratar o bruxismo, a gente vai tratar o que está causando, né?
A gente não vai tratar igual a outra pergunta da apneia, a gente vai tratar a apneia, a gente vai tratar o que está causando ela. Então, É, sim, nunca é o sintoma, né? É a causa exatamente. dele, né? É a É causa igual, dele, é a é, pessoa. igual, por exemplo, emagrecimento, né? Tem gente que vem tratar o emagrecimento e foca na perda de peso, fica focado na balança. Gente, a balança é a última coisa que você tem que olhar. Exatamente. Tem tanta coisa que envolve ali antes, né? A balança é a última coisa. Então, assim, a gente tem que ver o que está gerando aquilo dali, né? E combater a causa raiz. Isso aí é assim, todas as terapias, elas fazem mais ou menos isso, né? Elas precisam ir na raiz do É problema. aquilo que eu te falei, né, Marina? Porque, assim, as doenças, o corpo físico, a gente tem a medicina tradicional para cuidar dele. Mas, assim, muitas doenças voltam exatamente por conta que ela começa de dentro para fora. Então, se você trata ali o seu corpo físico, né? Que você teve aí uma doença e tratou o corpo físico, mas você não trata a causa, a tendência é voltar, né? Então, as terapias, elas estão aí exatamente para isso. É. Para tratar por dentro. E eu já falei isso aqui em umas lives anteriores aí, a importância, né, da gente tratar o emocional, né? Eu tinha um problema seríssimo no ciático, eu mal conseguia andar. Vou falar de novo, porque tem gente aqui que não escutou. E aí eu tinha que passar por um procedimento, né, na minha coluna, que se desse certo eu ia ter que fazer uma cirurgia, né? Eu falei, o quê? Eu falei, não, eu vou resolver isso sozinha. Eu estava extremamente inflamada, não tinha nem jeito de eu fazer o procedimento na época, eu precisei de esperar e tomar um medicamento. Eu fui corajosa, eu falei, não, eu vou tentar resolver isso aqui sozinha. E comecei a trabalhar, porque eu sabia o que estava ocasionando aquilo dali, né? Eu fui trabalhando, não é simples, tá? Não Não. é um passe de mágica. Até porque, é o que a gente estava falando, né, Gleice? Para o sintoma chegar no corpo físico, a sua alma já deu N sinais e você ignorou todos eles. Então, Exatamente. quando chega no corpo físico, o bicho já está pegando mesmo, né? E aí foi um processo assim de meses de tratamento e eu fazendo comigo, e eu falei, não, eu preciso resolver isso. Hoje eu não sinto nada, nada, e eu não passei pelo procedimento, né? Pois é. Então, assim, é de dentro para fora. Então, E e é o aí, que você falou. mas assim, nem todo mundo tem essa, né, essa condição. E até eu que tenho a ferramenta também não consigo resolver todos os problemas que eu tenho na minha vida, porque senão eu não teria nenhum, né? Mas assim, o que a gente pode fazer, a gente faz, e o que a gente não dá conta, a gente tem que buscar ajuda. E é por isso que eu estou trazendo aqui, né, diversos terapeutas para mostrar para vocês, né, as diversas formas de vocês resolverem aí esses desconfortos, porque falar assim, todo mundo tem um problema, sim, mas é tão complicado, né, a gente viver arrastando, então, assim, para tudo tem solução, né, É, menos para a morte. sim. E às vezes a Então, pessoa não tem esse conhecimento, né? E exatamente. assim, é por isso que eu, sabe, te parabenizo muito, Marina, por essa atitude, né? De você estar abrindo espaço na sua rede social, convidando outros terapeutas para falar, porque é muito importante, gente. Eu acho que, assim, a terapia aqui no Brasil ainda é bem, né, desconhecida, as pessoas não conhecem tantas técnicas, não sabem que tem tantas técnicas, né? Sim, e Então, tem assim, muito muito tabu, né, importante esse gente? trabalho que você está fazendo, essa série. Não só para nós, terapeutas, de estar aqui mostrando nosso trabalho, mas como principalmente para as pessoas terem conhecimento que tem técnicas, gente, tem cura. Tem cura. Antes de chegar no corpo físico, tem cura. Tem. E é igual aqui, ó, o Daniel está falando, né? O problema é da condição humana, e realmente, né? Você resolve uma questão, aí vem outra, resolve uma, vem outra. E é isso, gente. Peraí, gente, só um minutinho, por favor, me desculpa. Ai, sério. Voltei, gente, desculpa.
É Ai, assim, meu Deus. a gente tem pequenos é Ah lá, assim mesmo. dela que foi só um mal entendido. Ai, gente. A Júnia tá falando aqui, ó. É uma pequena pausa. A terapia está me ajudando muito. Sim, com certeza. A terapia, gente, ela te dá mais clareza, né? Mais leveza, porque é aquilo que eu falei, problema todo mundo tem, né? São coisas da vida, mas eu também posso escolher como que eu vou enfrentá-los, né? Se é sozinha, se eu vou pedir ajuda. E o negócio é esse, é você buscar aí aquela terapia que vai falar mais para você, essa faz sentido para mim, eu vou tentar essa, não, essa não deu certo, eu vou buscar outra, o que você não pode é parar o processo e ficar carregando aí o peso, né? Exatamente. Desnecessariamente. É você procurar. Sabe, pedir ajuda é um ato de coragem, não é covardia. Muito pelo contrário, é um ato de coragem. Porque a gente se olhar, olhar para dentro, né? Porque a nossa porta abre para dentro. E a gente se olhar é difícil. Fazer isso sozinho é muito difícil. A gente, né, Marina, como terapeuta, a gente passou por esse processo de, né? Outros terapeutas também nos ajudaram a gente a se olhar, a gente buscar aí o autoconhecimento, a expansão, né? Então, Ainda assim, quando a passamos, né? gente consegue Acho que não vai parar nunca. e a gente se conhece, a gente vive com mais leveza. Quando a gente descobre o nosso propósito, né? Quando a gente consegue ali eliminar sentimentos que a gente carrega durante anos e anos e anos da nossa vida, a nossa vida muda. As pessoas à nossa volta mudam. Né? Não é as pessoas que mudam, é a gente que olha de outra forma, porque a gente melhorou, saiu aquele peso, a gente vive com mais leveza. Então, assim, né, a dica e o recado que eu tenho para dar, a gente que procure, seja qual a terapia que for. Às vezes tem gente que se sente solitária e ela quer desabafar, ela quer falar, ela pode também. A questão que eu falei aqui, que não precisa, não é necessário a pessoa contar a vida, é porque não é necessário. Mas se a pessoa também quiser contar, a gente está aqui para ouvir. Né, Marina? Com Então, certeza. assim, fiquem à vontade, gente, só não deixe de procurar, né? Olha aí quantas pessoas já passaram por essa live, por essa série que a Marina está fazendo. Dá uma olhada com carinho e, assim, você se identificar, qualquer uma dessas terapias vai te ajudar, com certeza. As terapias, Certeza. elas estão aí para te curar por dentro, sabe? Para que você não desenvolva doenças futuras, para que não chegue no corpo físico. Então, assim, não tem coisa melhor do que a gente estar com a nossa terapia em dia, né? A verdade é É, essa. é. E assim, e quando chega, né, atingir o corpo físico, é porque você não silenciou, você não escutou, né? Então, assim, tenta na hora do conflito, né, que vier uma situação desafiadora, é fácil a gente falar, né? Na hora que você está passando ali, é complicado, mas assim, o que que isso quer me mostrar, né? O que que eu preciso aprender com isso, né? É, Trazer essa consciência, né? Silenciar, porque desesperar não adianta. Né? Onde a gente coloca o foco, cresce. Se eu coloco o foco no problema, ele vai crescer. Eu preciso colocar o foco aonde? Na solução. Tá, com a certeza. situação é essa. O que que eu posso fazer diante disso? Eu tenho que mudar essa situação. Como? Reclamando. É reclamando? Não Vitimizando, né? Que é. é É algo que a gente faz bastante. Achar que a culpando as gente pessoas. é injustiçada, né? Então, assim, não é por aí, é buscar ajuda. O que tá? É ser prático, gente. Tá, o problema tá aí, tá aí. O que que eu posso fazer para resolver isso? Eu vou buscar ajuda, É isso aí. né? Eu vou buscar ajuda. E, assim, o dinheiro nunca é o problema, porque as pessoas adoram falar, eu não coisa que eu não tenho condição, isso e aquilo. Aí eu até costumo falar, né, Marina, o que é mais caro? Você fazer um investimento ali para você melhorar, ou você ficar vivendo a vida inteira com essa questão que te atrapalha no trabalho, te dá conflito na família. Então, o que fica mais caro, né? É É, você. E é tipo assim, um investimento para você mesmo, né? Para sua com melhora. certeza. Então, É assim, isso daí é investimento. normal mesmo, né? Porque a pessoa tem, às vezes, dificuldade de pedir ajuda, enfim, às vezes por questões de não conhecer as técnicas, ou às vezes pela questão de não querer ser vulnerável, não querer se abrir, achar que é necessário, né, se abrir, contar a vida. Então, aí ela coloca a culpa no dinheiro,
né? Tipo É, assim, a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. É mais ou é, menos isso, né? é, mais ou menos por aí. Pois é, gente. Então é isso, ó. Vocês conheceram hoje mais uma técnica que é a fitoenergética. A Gleice também trabalha com Aura Master, eu também, que é sensacional. Também com a psicoterapia reencarnacionista, que ela disse, né? Ela está terminando a formação aí, ela vai voltar aqui para falar disso. Sensacional. E isso. E assim, quem a Júnia já demonstrou interesse aí, qualquer outra pessoa que tiver interesse, me fala aqui, eu passo o contato dela. Na quinta-feira eu vou receber a Letícia, ela vai falar sobre os registros acásticos. É difícil de falar, né? Eu vou aprender com vocês, porque eu também não sei nada a respeito disso, mas eu já ouvi falar muito, nunca fiz sessão disso, mas diz que é bem interessante. Então, quinta-feira, às 19 horas, eu aguardo vocês aqui e te agradeço, Gleice, pela sua disponibilidade, por você vir aqui, né, trazer um pouquinho do seu conhecimento. Marina, eu que te agradeço E pela oportunidade, né? E assim, por essa atitude maravilhosa que você teve de abrir a sua rede social para dar espaço para a gente e para, né, mostrar para as pessoas ali a quantidade de ferramentas que tem. Então, assim, o prazer é meu, foi uma honra estar aqui, né? E assim, eu quero agradecer a todas as pessoas que vieram aqui nos assistir. Pois é, gente, muito obrigada a todo mundo que esteve aqui com a gente, quem vai assistir a gravação, tá? E é isso. Um beijo para vocês, uma ótima noite e fiquem com Deus e até quinta-feira. Até mais, pessoal. Beijo, gente, boa noite. Beijo, até mais. Tchau. Tchau.